Gálatas, capítulo 6. Eu leio apenas o verso 14. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Eu leio apenas o verso 14. Palavras de São Paulo apóstolo: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que Deus nos fale nessa noite a respeito da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olhando de trás para frente, a cruz tem a ver sim com aquilo que chamamos vida depois da morte. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, o capítulo 15, e diz que se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens, porque se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é vã, vazia, inconsistente, sem substância, e nós estamos acreditando em uma ilusão e colocando os alicerces da nossa vida numa nuvem de fumaça. Por isso é que o Evangelho tem a ver sim com o que nós chamamos de vida depois da morte. Aliás, a respeito do que nos acontece pós-túmulo, 3 possibilidades você tem. Ou não acontece nada, morreu, acabou, a sua vida acaba no túmulo, tudo quanto temos são esses poucos anos aqui de existência física, e quando eu morrer, acabou, não vou para lugar nenhum, vou virar pó, vou virar nada, volto para o nada de onde eu vim antes de ser alguma coisa. Então há quem acredite nisso, que não existe nada depois do túmulo. A segunda possibilidade é você ser plasmado no universo, no todo, na energia cósmica. É você se misturar no todo e deixar de existir como pessoa. Como uma gota que pinga no oceano e deixa de existir como gota e passa a ser oceano. A reencarnação caminha por aí. A reencarnação implica o fim da pessoa. Perdoe-me a caricaturização da reencarnação, mas um espírito que um dia foi Pedro, outro dia foi João e outro dia foi José, não foi nem Pedro, nem João, nem José, ou não é nem Pedro, nem João, nem José. É uma essência que não tem identidade como pessoa. A Bíblia Sagrada afirma que nós somos pessoas. A Bíblia Sagrada não conhece o conceito de indivíduo. Indivíduo é uma invenção da modernidade. Indivíduo é uma coisa que surgiu, daí tem mais ou menos uns 300 anos no máximo. Mas a Bíblia fala de pessoas. Não conhece indivíduo porque nós somos uma raça. Nós somos a humanidade, nós somos membros uns dos outros. Nós somos uvas do mesmo cacho. Nós não existimos uvinha por uvinha. Nós existimos enquanto cacho. Por isso é que nós estamos em Adão e também estamos em Cristo Jesus. O conceito de solidariedade da raça é importantíssimo na Bíblia Sagrada. Mas nós somos pessoas. Temos nome, temos uma identidade. E a Bíblia diz que esta pessoa que eu sou, uma vez que entra na existência, não sai mais da existência. E que a morte física implica um voltar à vida pela ressurreição. Essa é a afirmação do Evangelho, é a nossa convicção cristã. Então a cruz de Cristo tem a ver com o que nós chamamos de céu, ir para o céu depois da morte.
tem a ver com o que existe para fora do tempo, além do tempo, antes do tempo, depois do tempo, porque a Bíblia Sagrada diz que a cruz de Cristo é conhecida antes da criação do mundo. Então, a cruz de Cristo tem a ver com algo que transcende a nossa existência física e histórica. Mas a cruz de Cristo também tem tudo a ver com a nossa existência física e histórica. Com a nossa vida, com os nossos 70, 80, 100 anos de vida aqui. Porque a nossa experiência com a cruz de Cristo é determinante e fundante do sentido da nossa vida, nós como cristãos. Que diz o apóstolo Paulo: eu não vou me gloriar em nada a não ser na cruz de Cristo, porque nela eu morri para o mundo morreu para mim. Há um ressignificar absoluto, completo da vida a partir do encontro com a cruz de Jesus Cristo. A cruz de Cristo transforma absolutamente quem nós somos, transforma a nossa consciência, transforma a nossa maneira de ser e existir. A cruz de Cristo é fundamental. Por isso escolhi, e pretendo ser breve, 10 palavras para colocar ao lado, ou em consequência da palavra cruz. Primeira, cruz, 2 pontos, amor. A partir do nosso encontro com a cruz de Jesus, nós deixamos de associar Deus, isso que chamamos de Deus, com poder, com soberania, com controle, com autoridade. Deus não é mais apenas isso. E se me permitem o exagero, Deus não é mais isso. Deus é amor. Porque falar de um Deus, de um ser divino, todo-poderoso, capaz de fazer valer a sua vontade, capaz de fazer e acontecer, capaz de levantar reis e derrubar reis, capaz de fazer chover e parar de chover, falar de um Deus que tem poderes extraordinários, não é novidade alguma na experiência humana, mas falar de um Deus que é amor e portanto não pode fazer tudo, porque escolheu não fazer tudo o que pode, mas fazer apenas aquilo que o amor pode fazer, porque Ele é amor. Deus escolheu se relacionar conosco em amor. O amor define Deus para nós. Nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada nunca um texto bíblico que diga que Deus é poder. Mas nós encontramos na primeira carta de João, capítulo 4, que Deus é amor. Bom, e o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que quem se encontra com a cruz de Jesus perde o medo de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, que Deus prova o seu amor para, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor. 1 de João 4,18. No amor não há temor. No amor não há medo, porque o amor lança fora o medo. Ora, conviver com um ser todo-poderoso pode ser aterrorizante, porque este ser todo-poderoso pode fazer o que quer, inclusive pode nos esmagar, pode se voltar contra nós, pode se vingar em cima de nós, pode se irar contra nós, pode ficar furioso conosco. Mas a cruz de Cristo diz que nós não precisamos ter esse medo em relação ao que Deus pode fazer em relação a nós, porque Deus é amor. Isso é significativo demais. Quando eu olho para Deus através da cruz de Jesus, e sou aquilo que Deus gostaria, ou deseja, ou planejou que eu fosse, eu o vejo sorrir. Quando eu olho para Deus através da cruz de Jesus e não sou o que Deus gostaria que eu fosse, eu o vejo chorar.
mas eu não o vejo irado comigo, porque Deus é amor. E Ele revelou isso na cruz do Calvário. Eu não preciso ter medo de Deus. Deus não é mais o meu adversário. Deus não está em inimizade para comigo. Deus está com a mão estendida para mim. Deus é solidário comigo na minha vida. Eu não preciso ter medo de Deus. Nenhum mal da minha vida, ou algo de ruim ou mal que porventura tenha acontecido comigo, veio de Deus. Eu não preciso ter medo de andar achando que Deus vai me castigar, me punir, me condenar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Deus já disse que Ele é amor. E Deus já expressou o seu amor em termos radicais e absolutos na cruz de Jesus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há ninguém que precisemos temer, e muito menos temer a Deus. Por quê? Cruz, 2 pontos. Amor. Deus é amor. Cruz, 2 pontos. Graça. Na cruz de Cristo se revela a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus, numa definição simples, é o favor imerecido de Deus. A graça de Deus significa que Deus se relaciona conosco com bondade, independentemente dos nossos méritos e deméritos. É que a boa vontade de Deus é unilateral, é dele para conosco, não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. E quando eu me encontro com a cruz de Cristo, ou a cruz de Cristo me encontra, não é mais possível que eu seja manipulado em nome de Deus. Que alguém me obrigue a subir escadas de joelho, que alguém me obrigue a acender velas, que alguém me obrigue a amarrar fitas, que alguém me obrigue a ficar dando volta no quarteirão para Deus fazer alguma coisa boa para mim, que alguém me obrigue a dar dinheiro na igreja para Deus me abençoar. Porque a graça de Deus diz que Deus está acima de qualquer relação de barganha, de negociata e de discussão de mérito e demérito. É graça. Ele nos abençoa porque Ele quer nos abençoar. Não se deixe manipular. Quando alguém vier para você e disser que você tem que fazer alguma coisa para que Deus abençoe a sua vida, você diz: vai de retro, Satanás. Maldito. Isso não é o Evangelho. Isso não está na cruz de Cristo. Tudo o que precisava ser feito foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Poderíamos dizer assim: pelos méritos de Jesus, amém. Cruz, 2 pontos. Salvação. Qual é a lógica da salvação? É que eu estou perdido. É que eu estou perto do meu fim. É que os meus recursos não me são suficientes. É que eu não banco a minha vida. Eu preciso ser salvo. Alguém precisa me salvar. Algo fora de mim precisa vir em meu favor. Uma força. Uma mão que se estenda para mim. Alguém que se dispõe a fazer o bem para mim. Se dispõe a me ajudar. A cruz de Cristo nos coloca nessa condição de admitirmos a nossa limitação, admitirmos a nossa fraqueza, admitirmos a nossa incompetência, admitirmos a nossa falência. A cruz de Cristo nos revela isso. E na cruz de Cristo a salvação. Quem se encontra com a cruz de Cristo não tem vergonha de pedir ajuda. Quem se encontra com a cruz de Cristo não tem medo de se ajoelhar. Quem se encontra com a cruz de Cristo admite: eu me rendo, não dei conta, eu preciso de alguém que me pegue,
que alguém faça alguma coisa por mim. Eu preciso ser salvo por Deus, mas também eu preciso ser salvo por um bom psiquiatra, eu preciso ser salvo por um bom terapeuta, eu preciso ser salvo por um bom dentista, eu preciso ser salvo por um bom amigo, eu preciso ser salvo por um bom conselho, eu preciso ser salvo pela minha esposa, eu preciso ser salvo pelos meus filhos, eu preciso ser salvo pelos meus amigos, eu preciso ser salvo pela minha comunidade. Eu não tenho problema de pedir ajuda, dizer: ei, me ajuda, eu estou afundando. Eu tentei nadar contra a corrente, mas a maré é mais forte do que eu. Eu tentei sair desse pântano, mas eu não consigo. Os meus hábitos estão me derrubando. Eu vou afundar, eu vou submergir na lama. Alguém me ajude, pelo amor de Deus. Na cruz de Cristo a gente encontra isso. E encontra a promessa de que seremos ajudados e de que seremos salvos. Cruz, 2 pontos. Perdão. E o que é que está embutido no perdão? O fato de que precisamos de salvação. O fato de que não somos perfeitos. Fico pensando, a que se opõe o perdão? Quem não precisa de perdão? Quem não precisa de perdão? Quem é perfeito? Quem é perfeito não precisa de ser salvo. Mas nós não somos perfeitos. Então só precisamos ou só podemos sobreviver sendo perdoados. E quando nós nos encontramos com a cruz de Cristo e recebemos o perdão de Deus para as nossas faltas, os nossos pecados, quando nós nos encontramos com a cruz de Cristo e Deus nos perdoa, Ele está dizendo assim: eu sei que você não é perfeito, eu sei que você não é tudo que eu gostaria que você fosse, eu sei que você não consegue fazer tudo que você deve fazer, eu sei, mas eu te perdoo. Então nós continuamos nos relacionando com Deus a partir da experiência do perdão, porque não somos perfeitos. E se aprendemos com Deus que o perdão é continuar a nos relacionarmos com Ele, apesar ou a despeito da nossa imperfeição, isso significa que também estendemos o perdão e conseguimos conviver não apenas no mundo imperfeito, mas com gente imperfeita. Não há outro jeito de viver senão no ciclo do perdão. Porque todo perfeccionista é um demônio. Você que preenche lá, qual o seu pior defeito? Perfeccionista. Você acha bacana, porque é um defeito que não é defeito. Eu gosto de tudo certo, eu faço tudo com excelência, comigo não tem BO, eu faço uma vez só, não tem retrabalho, eu sou chato, eu sou exigente, eu exijo qualidade. Parece até que é uma virtude, mas não é. É uma ilusão e é uma pretensão. Se você acha que é perfeito, você acha que isso é igual a Deus. Então você é um Lúcifer. Você é um demônio. E quem é perfeccionista oprime quem está do lado. Marido perfeccionista oprime a esposa. Esposa perfeccionista oprime o marido. Você quer uma mulher perfeita? Vai se divorciar. Você quer um homem perfeito, marido perfeito? Vai se divorciar, porque não tem jeito. Quer um pai perfeito? Vai romper com o pai. Quer um filho, uma filha perfeita, uma mãe perfeita? Vai romper, não dá certo, não tem perfeição. É só perdão. E a cruz de Cristo fala isso para nós: eu te perdoo os teus pecados. Os teus pecados estão perdoados por causa da cruz de Cristo. Cruz, 2 pontos, misericórdia. Misericórdia, o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a oportunidade constantemente renovada de recomeçarmos a vida, de começarmos de novo, como se fosse pela primeira vez, cada manhã. E é isso que nos dá esperança, é a misericórdia de Deus. O que eu fui ontem não determina o que eu sou hoje.
e muito menos o que eu serei amanhã. O meu pecado de ontem não determina o que eu sou hoje. A minha briga de ontem não determina o meu beijo de hoje. O meu aborto de ontem não determina o meu sorriso de hoje. O meu abandono, a minha traição de ontem não determina a minha qualidade de prazer e de satisfação do relacionamento de hoje. Por quê? Porque a misericórdia de Deus oferece para nós a constante oportunidade de recomeçar. É uma folha em branco todo dia. Por isso aqui no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que ele pensa para trazer esperança para ele? A misericórdia de Deus se renova cada manhã. Cada manhã, misericórdia de Deus. Deus diz assim: comece de novo, meu filho, comece de novo, minha filha. Castelo que caiu ontem não implica que eu vou ser um sem-teto hoje. Eu faço outro castelo. Aliás, eu não acho que Deus reforma castelo não, viu, pessoal? Acho que Deus faz novo. Não fique nessa de reformar seu casamento. Acabou. Faz outro. Com a mesma mulher. Mas faz outro. Logo no começo do meu ministério veio uma moça e um rapaz. Ele ficou viúvo com 3 filhos. A moça foi consolar. Aí veio me comunicar que eles iam casar. 15 dias. Entraram na minha sala e falaram: pastor, vimos aqui para comunicar ao senhor que vamos nos casar. Naquele dia eu acho que eu não tinha tomado meu remédio. Eu falei: então, está comunicado, boa tarde, passe bem. Mas fiz o casamento. Celebrei a cerimônia de casamento. Na cerimônia de casamento o pastor vai lá e ele faz das duas uma. Ou ele diz: ó, Deus abençoe esse casal. Ou ele diz: Deus tem misericórdia desses caras que eles estão lascados. Então eu fui lá, pedi a misericórdia de Deus para aquele casal. 15 dias depois ela volta dizendo: pastor, divorciamos. Mas que beleza, como foi? Falou: ah, ele não era tudo que eu esperava. Procurei a profetisa, e a profetisa falou para mim que Deus não retoca carros, ele dá carro 0 quilômetro. Falei: ah, vai procurar um marido 0 quilômetro. Tolice. A misericórdia de Deus nos permite começar de novo. E é tão importante a gente saber quando alguma coisa acabou. Aí a gente começa de novo. Esse negócio que faliu, não fica tentando consertar. Começa outro. Pode ser o mesmo, mas é outro. Já não é mais aquele, é outro. Esse relacionamento, esse casamento, essa amizade, essa experiência religiosa é outra. Você que veio de uma outra comunidade, chegou aqui, é outra, hein? É outra. Começa de novo. Deus está tendo misericórdia de você. E se não der certo aqui, Ele vai ter que continuar tendo misericórdia. E vai te dar uma folha em branco, vai dizer: começa de novo. A misericórdia é isso. E quando a gente se encontra com a cruz de Jesus, a gente se encontra com a misericórdia de Deus, que nos dá uma folha em branco toda manhã para a gente começar de novo. Cruz, 2 pontos, reconciliação. Paulo apóstolo diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pense uma foto, 3 cruzes, a de Jesus no meio, ladeado Jesus por 2 ladrões, a foto, a legenda da foto. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas fazendo pecado aquele que não tinha pecado, Cristo, para tornar justos aqueles que eram pecadores. Deus se reconcilia conosco. Aí diz o apóstolo Paulo logo em seguida, 2 Coríntios 5, 18 a 20, ele diz assim: portanto, Deus nos deu uma palavra de reconciliação. A cruz de Cristo promove reconciliação.
É sabida esta explicação de que os braços da cruz significam assim, a haste vertical, a nossa reconciliação com Deus, e a haste horizontal, a reconciliação entre nós. Quem se encontra com a cruz e se percebe salvo, alvo de misericórdia, perdoado, abençoado por Deus, não tem alternativa senão estender a mesma oportunidade e promover reconciliação, 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 amizades. Cruz, 2 pontos. Libertação. E aqui pausa. Presta atenção no que eu vou lhe falar. O mundo é povoado por espíritos maus. A Bíblia chama esse pessoal de espíritos imundos, demônios, e diz que o príncipe, senhor de todos os espíritos maus, é o diabo, é Satanás, é a serpente. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e o escrito de dívida que nós tínhamos para com Deus foi pregado na cruz, e que a justiça de Deus foi satisfeita, na cruz, Jesus despojou o império das trevas. O que é despojar? É obrigar um exército vencido a colocar as suas armas no chão. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que o diabo tem como grande arma, não o seu poder, mas a sua capacidade de seduzir, de mentir. Quem se encontra com a cruz, rompe com o mundo das trevas. É liberto da ação dos espíritos da maldade, dos demônios, dos diabos, dos espíritos imundos, que escravizam consciências, vontades, emoções, que promovem dissensões, que promovem destruição, que dividem famílias, que confundem palavras. Eu digo A, você entende B. Você me responde C, eu entendo D. E nós começamos a brigar. E a nossa casa vira um inferno. E a nossa família vira um inferno. E o ambiente fica carregado. E a gente vive com raiva. A gente vive com ódio. A gente vive com inveja. A gente vive com cobiça. A gente vive com espírito de vingança. A gente vive desejando o mal do outro. Estão endiabrados. Quando a gente se encontra com a cruz de Jesus, isso acaba. Acaba. E nós não precisamos temer o mal, a maldade, a escuridão, as trevas, as pestes. Os nossos irmãos católicos, eles têm um hábito que eu acho extraordinário. 3 dedos. O Pai, o Filho e o Espírito. O que é isso? É um escudo invisível. A cruz. Eu estou coberto pela cruz. Eu estou protegido pela cruz. Se você quiser fazer o sinal da cruz em reverência a Deus, faça-o. Se quiser fazer o sinal da cruz como testemunho de que você vive à sombra da cruz, faça-o. Quem se encontra com a cruz de Jesus não tem medo de macumba. Não é, de fizeram uma macumba para você, eu falei, e daí? Eu tô na cruz de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, eu morri para o mundo morreu para mim, a minha glória é a cruz de Cristo. Eu estou na cruz, que macumba é essa que vai me pegar? Faça-me o favor. Não precisa ter medo de macumba.
Precisa ter medo de sair da sombra da cruz. Precisa ter medo de flertar propositada e voluntariamente com os espíritos das trevas. Isso você precisa ter medo. Mas se você anda na luz, os espíritos das trevas não têm acesso a você. Você está na luz. Você está na cruz. Libertação, liberdade. Na volta da Páscoa eu vou falar mais sobre isso, acho que estamos precisando. Falar o que o diabo tenta fazer com você e não consegue. Eu vou falar sobre isso. Nós estamos inteligentes demais para acreditar em demônio, mas eles estão fazendo a festa. Falar para você como é que a sua casa, a sua família, a sua vida, seus filhos podem ser blindados pela cruz de Jesus. E como você pode encontrar libertação de cativeiros espirituais por causa da cruz de Jesus. Quem se encontra com a cruz, encontra com a libertação promovida por Jesus. Cruz, 2 pontos. Subversão. Quando a gente se encontra com a cruz, o mundo vira de cabeça para baixo, aí ele fica do jeito certo. Porque de cabeça para baixo está esse mundo aqui. Na Bíblia a gente encontra o seguinte, não é dos fortes a batalha e a vitória, e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Na Bíblia Sagrada, os meninos pequenininhos que confiam em Deus derrubam gigantes. Na Bíblia Sagrada, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Na Bíblia Sagrada, bem-aventurados são os pobres. Na Bíblia Sagrada, Deus está do lado dos oprimidos, dos fracos, dos injustiçados, do órfão, da viúva, do estrangeiro, da criança, do idoso, do leproso, da prostituta. A Bíblia Sagrada muda completamente a nossa escala de valores. Quem se encontra com a cruz se encontra com algo escandaloso, um Deus que morre e se deixa matar. É a cruz de Jesus, é subversão. Cruz, 2 pontos, missão. Quem se encontra com a cruz enxerga o mundo como o mundo deve ser, enxerga o mundo a partir da ótica do reino de Deus, se identifica com o crucificado. É isso que diz o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu ouvi quando ele falou: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Por isso é que Paulo escreve aos Colossenses e diz assim: sofro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Como assim? Gostaria de entender mais o que realmente o apóstolo Paulo falou. Sofro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Eu estou tão identificado com Cristo que não há nada que o faça sofrer que também não me faça sofrer. Que não há nada que o faça chorar que também não arranque lágrimas do fundo da minha alma. Eu ganhei um senso de missão. Cruz, 2 pontos. Ressurreição. Ressurreição, porque nós não falamos de um Deus crucificado e morto. Nós falamos de um Deus vivo, que nos promete a ressurreição. Nós não falamos da morte, nós falamos da vida. Nós falamos de um Deus que nos promete que a morte não tem a última palavra. E porque a morte não tem a última palavra, nós nos levantamos contra todas as manifestações da morte, em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer um, com todas as nossas forças, com todos os recursos que temos disponíveis. Nós vamos lutar contra a morte, vamos olhar para ela com cara de raiva da morte e com cara de ressurreição. Porque na cruz, que está vazia, nós encontramos o caminho da nossa vida. A cruz de Jesus. Poderíamos ficar aqui até amanhã de manhã falando da cruz, da cruz, da cruz. Eu escolhi 10 palavras.
são o mínimo que eu consegui falar sobre a cruz. Mas eu me coloco a perguntar se em nossa experiência espiritual nós de fato discernimos e nos apropriamos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que celebramos hoje à noite. O corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Cristo derramado por nós. Não sei para você, mas que extraordinário é viver crendo que há um Deus que me ama e me chama pelo nome. Um Deus que não depende de eu ser bom para me fazer o bem. Servir a um Deus que sabe quem eu sou e não rompe relações comigo. Servir a um Deus que me salva, que me estende a mão. Servir a um Deus que me liberta, que me faz andar de cabeça erguida, sem medo da vida, sem medo de nada. Servir a um Deus que me liberta, né? Servir a um Deus que tem misericórdia de mim e me dá a oportunidade de começar de novo a cada dia. Servir a um Deus que me enche de esperança quando me coloca uma folha em branco toda manhã. E me coloca diante do inusitado que pode acontecer. Servir a um Deus que não está em inimizade comigo, está reconciliado comigo. Servir a um Deus que me chama para enxergar o mundo de maneira diferente, que me dá um senso de missão e de propósito na vida, e que me promete que o meu túmulo não é o meu último dia. O meu túmulo não é o meu pouso final. A cruz de Cristo nos dá isso. Eu peço a Deus que hoje, enquanto você toma nas mãos o pão e o cálice, que o extraordinário da cruz de Cristo encontre lugar no seu coração. Que o Espírito de Deus conduza você ao pé da cruz. E que ao pé da cruz você levante os olhos e veja que ela está vazia. Porque Jesus, que lá esteve, está aqui conosco hoje, vivo, para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Em memória dele, nós nos reunimos, nós celebramos, e em memória dele, nós vivemos. Que Deus nos abençoe.